Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo de hoje, gente, eu peço a vocês dê um like, ative o sininho, se inscrevam, dê sugestões, façam comentários, tá, pessoal? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, tá, gente? E eu agradeço muito, gente, muito mesmo, tá? Principalmente assim, além do like, ativar o sininho, se inscrever, né? Fazer comentários, né? Principalmente sugestões, tá, pessoal? É sempre bem-vindo, tá, gente? Então, é isso aí, tá, gente? Então, o conteúdo de hoje, pessoal, é sobre os sinais de feitiçaria, tá? Quando vamos dar um exemplo. Tá, uma pessoa fez feitiço para mim. O que vai acontecer? Eu vou ter sinais. Quais são esses sinais? Vai começar a acontecer situações, tá? Situações assim ruins, né? Não muito boas, seguidamente, tá? A minha maneira de pensar vai mudar e muda mesmo, pessoal, tá? Muda. A pessoa muda a maneira de pensar, mas muda para pior. Quer dizer, às vezes, dependendo da pessoa, começa a pensar em suicídio sem ter motivo nenhum, nem motivo clínico até. A pessoa começa a ficar agressiva, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Muda muito o comportamento da pessoa, tá? Maneira de pensar, situações ruins que acontecem com ela, volta e meia, nada dá certo na vida da pessoa, tá? Nada, assim, é uma, tipo assim, é uma situação atrás da outra, tá? É uma desilusão atrás da outra, é só coisa ruim, tá? E quando acontece muitas situações ruins com a pessoa, tá? A pessoa assim, a pessoa batalhadora, pessoa que pensa até positivo, não é uma pessoa negativa, gente, e tudo dá errado para ela, não é normal. Algo de errado tem por aí. Algo de errado no caminho dela tem. Às vezes pode ser um espírito obsessor perdido que se encostou nela, que pode acontecer, tá? Até um ente querido que faleceu, tá? Que acha que vai ajudar ela e não tá ajudando em nada, acontece também. E tem vezes que é feitiçaria, tá? Feitiçaria, magia negra, assim por diante, tá? Inveja também pode causar isso. Mas então, pessoal, vamos aos sinais de feitiçaria, tá? Aos sinais aqui eu vou falar todos eles aqui. Tem mais, né? Mas aqui eu, assim, tem vários, tá? Pessoal, e geralmente não é um sinal só que aparece, tá? Quando a pessoa, ela recebe o feitiço, tá? É mais de um sinal, tá? Então, eu vou falar aqui. Pensamento de suicídio. Foi o primeiro que eu, né? Isso aí acontece, gente, tá? Acontece, às vezes a pessoa do nada começar a pensar
em tirar a própria vida. Ela não tem motivo, é uma pessoa que pensa positivo, tá? Não tem nem motivo clínico, tá, gente? Tá? E a pessoa começa a pensar em suicídio do nada, tá? E dependendo, a pessoa fica assim com ela mesma. Por que que eu tô pensando isso? Tá? A própria pessoa, se ela é uma pessoa bem assim, consciente, ela vai se perguntar: o que tá acontecendo que eu tô pensando isso? Tá? Óbvio, quando a pessoa começa a ter esse pensamento, às vezes é bom ir num terapeuta, né? Ali num profissional, para ver se a pessoa não tá com depressão, tá? É bom ir, tá? Agora, se a pessoa vai no profissional, tá fazendo tratamento e tudo, tá? De repente tá tomando até remédio, tá? Medicamentos, e não tá adiantando, gente. Se medicamento não tá adiantando, tá? Tratamento não tá adiantando, não é clínico, gente. Porque não é normal a pessoa que tá com depressão, com pensamento de suicídio, a autoestima dela lá para baixo e tudo, depois que ela começar a se tratar, não melhorar, tá? Óbvio que no início do tratamento não é da noite para o dia, mas pelo menos um mês, um mês e meio, 2 meses, já vai dar uma melhorada, tá? A pessoa já vai dar uma guinada boa até, tá? Porque o organismo, o cérebro da pessoa tem que se habituar, né, ao primeiro, o tratamento, né, gente? Leva um tempinho, mas eu acho, eu acredito eu, né, que um mês e meio, 2 meses no máximo, a pessoa já deu uma boa, já deu uma melhorada, tá? Daqui adiante ela vai ficar 1000 vezes melhor, tá? Agora, tá fazendo tratamento, tá? Tudo, fazendo tudo direitinho, a pessoa não tá deixando de tomar os medicamentos certinho, mesmo horário, mesmo dia, tudo, mas tá indo lá no profissional se tratar, tudo, né? Falar dos problemas dela, problemas que ela não tem coragem até de falar para outras pessoas. E mesmo assim não tá adiantando nada, a pessoa continua, tá? Então, gente, sinceramente, eu acho que não é clínico, porque não é normal. Que quando é clínico, a gente vai no médico, faz exame, se trata, a tendência é melhorar, tá? A tendência é melhorar. Mesma coisa fazer exame, tá passando mal, faz exame, médico, tu não tem nada, tu tá bem. A pessoa dele, fazer exame, nada. É feitiçaria, gente, é feitiçaria, tá? É esse caso de pensamento de suicídio, tá? Faz tratamento, tudo. Continua pensando em se matar. Não tem nem porquê. Tá? Então, a feitiçaria, esse aqui é um dos sinais, pensamento de suicídio, tá? Outro, estresse, tá? Mas assim, aquele estresse excessivo. Estresse excessivo, a pessoa tá... E a pessoa não é assim. De uma hora para outra, do nada, sem motivo nenhum, a pessoa está estressada, se irrita com qualquer coisa, tá? Se irrita com as pessoas por nada, sabe? Aquela pessoa que ela se irrita por nada, tá? Tem pessoas que são assim, tá? Tem pessoas que têm esse comportamento, tá? Mas tem pessoas que não têm.
tá, gente? E aí, de repente, a pessoa fica assim, estressada. Se irrita por qualquer coisa, por nada, nem tem motivo para se irritar, mas ela tá irritada, ela tá estressada, tá? E não se sabe por quê, nem a própria pessoa sabe por quê, tá? Se é pessoa casada, a mulher que é casada, ela se irrita com o marido, se estressa com o marido, qualquer coisinha, tá? Briga com o marido, tá? Se estressa com os filhos, até fica agressiva com os filhos, tá? Ou no caso, o marido, o homem, né? Fica extremamente agressivo, né? Aquele estresse assim, ele tem vontade, parece que de bater, tá? Tanto na esposa como no filho. E ele nunca foi assim antes, tá, gente? Se a pessoa não tem esse perfil, tá? E de repente aparece do nada um estresse, uma agressividade imensa, pessoal. Tá estranho, tá, gente? É um dos sinais, tá? Estresse em excesso, tá? Outro, sem vontade de fazer as coisas do dia a dia, as tarefas do dia a dia, tá? Sem vontade nenhuma, sem motivação nenhuma, a pessoa tá desanimada, tipo, eu não vale a pena tá fazendo tudo isso, tipo, tá estudando, perde a vontade de estudar, não quer ir pro colégio, tá? Isso acontece muito com criança, tá, gente? Tá? Tem uma coisa assim, às vezes, tipo, a mãe ou o pai, né? Tem alguém que faz feitiço, né? Para um dos dois, ou até pro próprio casal, mas não pega. Pega em quem? Nos filhos, tá? Infelizmente, tá, gente? Nos filhos. Principalmente na adolescência. Menina, tá? Que é a menina, né? Tem uma fase que ela entra em transformação de uma maneira bem, né? Assim, acelerada, assim, tudo, né? A menina. Tá? As meninas, elas assim se tornam mais vulneráveis, tá, gente? Até do que os meninos, tá? Por causa da fase, né? Que ela tá entrando na adolescência, né? As meninas, elas amadurecem mais cedo, né? Assim vai indo, né, gente? Tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Isso é de a criança, de repente, do nada, ela não quer mais ir no colégio, tá com preguiça, e a criança não era assim, tá, pessoal? Muito cuidado com isso, tá? Óbvio que quando a criança, às vezes, não quer ir pro colégio, não tá com vontade, tá desanimada, é bom ver, gente, se a criança não tá sofrendo algum tipo de bullying também, de algum colega ou alguns colegas, tá? Tá? Tem vários fatores, tá, gente? Por a criança ser meia, né, cheinha, gordinha, ou sei lá qual motivo que for, tá? Assim, bullying, gente. Qualquer coisinha é bullying, né? E tem que ver isso também, tá? Se teu filho ou a tua filha antes era dedicado e agora de repente tá assim, pessoal. Pode ser feitiçaria, mas de repente feito pro pai ou pra mãe, que não foi nem pro pai nem pra mãe, foi pra criança. Ou também pode estar acontecendo algo no colégio, tá, gente? É bom sempre averiguar, tá? Quando acontece isso, claro, vai lá no colégio primeiro e tal. Não tá havendo nada, não tem motivo nenhum, tá?
Vai num lugar de confiança e vai ver se não é espiritual, tá? Gente, acontece disso, tá? E assim, pessoa que trabalha, tal, não tem mais vontade de ir para o serviço, tá? Fica desanimada, tá? Perde a vontade de tomar banho, por incrível que pareça. Coisas assim, a pessoa fica desanimada, tarefas do dia a dia, ela não tem mais vontade de fazer. E não se sabe por que as pessoas que convivem com ela não estão entendendo o que está acontecendo com o fulano, é depressão. Às vezes pode ser também, tá? É bom levar num profissional. Mas a feitiçaria também faz isso, tá, gente? Esse é um dos sinais, tá? Sono excessivo mesmo, dormindo, tipo 12 horas, dormindo bastante. A pessoa dorme, dorme bem, tudo, mas acorda, parece que está cansada. Mas a pessoa não tem o porquê ela tá com aquele sono toda hora bocejando. Sabe, a pessoa fica toda hora bocejando, 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 e ela não sabe por que ela tá assim. A pessoa se sente obrigada a tomar café preto para poder ficar acordada, tá? E se a pessoa dirige o carro, gente, o perigo que é a pessoa tá assim, tá? E a culpa não é dela, ela tá dormindo bem, tudo. Ela tem os horários, tudo reguladinho. E a pessoa tá com sono excessivo, excessivo, assim, tá, gente? Esse é um dos sinais de feitiçaria, tá, pessoal? O sono excessivo. Óbvio que tem o lado clínico também, tá? Que pode dar isso, tá? Mas é um dos sinais de feitiçaria também, aquele sono, assim. Comigo já aconteceu de fazerem feitiços pra mim. Eu tava com sono, assim, um horror. Daí eu, minha filha, a gente foi né, num local, né, aí. Daí quando a gente saiu dali, eu tava com sono, gente. Assim, assim, eu falei pra minha filha, ah, vamos ali naquela cafeteria, né? Eu fui abrir, eu tive que tomar um cafezinho, né? Pra dar um up, tá? Até porque eu dirijo, né, gente? É bem assim, eu não vou dirigir o carro com esse sono que eu tô, que é muito perigoso. Eu moro na capital. Dirigir numa avenida, ainda por cima, assim de carro, de ônibus, caminhão e tudo mais. Imagina, tomar um cafezinho, daí depois eu fui me dar conta que era feitiçaria, era mesmo, eu descobri, tá? Muito sono que dá, é um dos sinais, tá, gente? Outro, desentendimento com o cônjuge, no repente, por qualquer motivo, até por motivo fútil. O casal tava tudo bem, tudo numa boa e tal, e começa a dar desentendimento. A mulher começa, a esposa, né? Vamos dizer, esposa. A esposa é uma esposa que ela não é ciumenta, não que ela não tenha ciúmes. Ciúmes é normal a gente sentir, né? Pelo nosso cônjuge, né? Normal, todo mundo tem um pouquinho de ciúmes, tá? Assim, mas assim, eu digo quando a pessoa começa a ter aquele ciúmes excessivo, começa a estar com paranoia, tá, gente? Do nada, e a pessoa não era assim, tá? Ou o homem, no caso, o marido, né? Começa a ficar assim. E ele não era assim desse jeito. Era um marido calmo, carinhoso, dedicado à esposa, tudo. Não era paranoico, não, tá?
e de repente esse marido vira a cabeça, se torna, tá, ciumento e tudo, tá? E começa a dar os desentendimentos, tá? Tudo. Quando é assim com o cônjuge, gente, é porque alguém fez feitiçaria contra o casal, tá? Contra o casal. Até pode ser com uma das duas pessoas, tá? Que daí aquela pessoa que vai, e a outra vai ficar assim, o que está acontecendo com fulano, né? Não vai entender, tá? É um dos sinais de feitiçaria, tá, gente? Tomar muito cuidado, tá? Quando a pessoa que a gente é casada, ela muda de uma hora para outra, para pior, tá? O tratamento dela, tá? Tomar muito cuidado, tá, gente? Outro, vícios, como alcoolismo, dependência química, que é drogas, né, pessoal? Cigarro, sexo, jogo e assim por diante, tá? Comer em excesso, tá? Que no caso é a gula, tá? A gula de comer em excesso. Comer em excesso, gente, assim, comer sem parar é um vício também, tá? Pode ver essas pessoas que estão acima do peso, mas acima do peso mesmo, que nem conseguem caminhar, elas são viciadas em comer, tá? Isso é um vício, tá, gente? Então, um dos sinais da feitiçaria é isso também, os vícios, tá? Assim que eu digo vício, não é só bebida alcoólica, só dependência química ou cigarro, só. Tem vários tipos de vício, tá, pessoal? Tá? Assim, tipo, a pessoa nunca foi de beber nem nada, tinha até nojo de álcool, até já experimentou um pouquinho assim de álcool, ela não gosta. Não gostou, tá? E do nada a pessoa vira alcoólatra, tá? Eu sei do caso de uma pessoa que virou alcoólatra assim, de uma hora para outra, tá? Ou começa a ser dependente químico, tá? Ou fica viciada em sexo. E a pessoa não era assim. E de uma hora para outra a pessoa extrapola, tá? Assim por diante. E esse é um dos sinais de feitiçaria também, tá, gente? Outro, o semblante da pessoa muda. Como assim que muda? Sabe assim, uma pessoa que a gente convive em casa no dia a dia, até um colega de serviço, colega de aula, tá? Tu olha para a pessoa e tu vê que aquela pessoa não parece ser ela. O rosto dela tá transformado, tá, gente? Isso aí é um sinal de feitiçaria. Mas transformado assim que parece que tu tá vendo outra pessoa, que tu não tá vendo aquela pessoa que tu conhece. Eu vou falar o porquê que isso aí acontece, tá? É o seguinte, aquela pessoa que tá com aquele semblante diferente, meio até assustador, um olhar de dar medo que olha para ti, meio, né? Assim, meio tipo sinistro mesmo. Tu vê que tem algo de estranho ali. Aquilo ali é o espírito que foi mandado por feitiçaria para a pessoa. Ele tá
se encosta na pessoa e tudo entra aqui entra na mente da pessoa e tal, e a pessoa muda, tá? Tá? Muda o semblante dela, o olhar dela, aquele olhar meio sinistrão e tal. Sinal de feitiçaria também, tá, gente? Tem casos que acontece isso, tá? Já teve uma mãe aí que ela se assustou com o filho dela uma vez que o filho dela tava com o olhar olhando para ela, assim, tá? Que ela levou um susto na hora. Parecia que não era o filho dela, que era outra pessoa, um olhar bem assim como eu tô fazendo assim, a cara bem que não era. Ela foi ver, ele tava tipo como quase se fosse a pessoa tá incorporada, tá? Não chega a ser uma incorporação, mas quase isso, tá? Isso aí às vezes acontece, tá? É um dos sinais. Outro, fica sem sono à noite, não consegue dormir mesmo durante o dia. Não tem sono. A pessoa nunca tá com sono. Ela perde sono totalmente, tá? Ela tá na cama dela para dormir, mas parece que tem algo que tá impedindo o sono dela. Ela não consegue dormir, mesmo tomando um chá de camomila, tá, gente? A pessoa não tá pensando, não tá preocupada, tá? A pessoa não tem problema de ansiedade, não é ansiosa, que a pessoa ansiosa às vezes tem tendência a demorar um pouco, mas ela demora um pouquinho e depois dorme, né, gente? Agora, a pessoa não conseguir dormir e não ter motivo, e ela fazer de tudo, ler um livro, né, para pegar o sono e não consegue pegar sono, toma chá de camomila, nada de dormir. E assim vai por diante, pessoal. Isso não é normal, tá? Não é normal. A pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, tá? E acontece. Tá aí até de dia mesmo, daí a pessoa acha que vai dormir, vai dar sono, não dá sono, tá? E não tem porquê, a pessoa vê assim, eu não tô preocupada com nada, tá? Eu não, tipo, não vi filme de terror, que filme de terror, óbvio que a pessoa não, não vai conseguir dormir, né, gente? É difícil, tá? Assim, não viu nada na televisão que, né, tirasse o sono dela, tá? E ela, a pessoa não consegue dormir, tá? Esse é um dos sinais de feitiçaria, tá, gente? Eu até vou dar uma sugestão, no caso acontecer com alguém aí que tá assistindo, isso acontecer, a pessoa não conseguir dormir, ela tomar chá de camomila, tudo mais, comece a rezar para São Miguel Arcanjo, tá, gente? Reza para São Miguel Arcanjo, mas reza mesmo com fé e tudo mais, tá? Que daí o sono ele começa a vir, tá? Porque esses espíritos que são mandados por feitiçaria, quando se reza para São Miguel Arcanjo, tá, gente? Eles vão embora, tá? Vão embora. Só que é o seguinte, vá num lugar de confiança, numa casa, um templo, seja o que for, tá? Para resolver isto, tá, gente? Que assim, o espírito vai embora ali naquela hora, mas depois, mais tarde, ele pode voltar, tá? Mas faz isso, reza para São Miguel Arcanjo, tá? Que daí a pessoa começa a ter sono e dorme. Daí, porque daí São Miguel Arcanjo ali e a legião dele, tá? Estão ali te protegendo contra aquele espírito. Tipo, eles mandam embora mesmo, tá?
É isso, tá? E outro, baixo autoestima. A pessoa começa a se achar feia, se acha burra, tá? Pessoa, do nada a pessoa começa a se achar assim, tá? Óbvio que às vezes pode ser uma depressão que tá dando na pessoa, tá? Também, que a pessoa com depressão, ela tem a tendência de ter a autoestima dela bem baixa, tá? Mas se no caso faz tratamento e não tá resolvendo nada, gente, é espiritual daí, tá? Gente, esse é um dos sinais que dá na pessoa, tá? Abaixo, eu falei da autoestima, no caso aqui, em seguida, né, perde a vaidade, tá? A pessoa não quer mais estar se arrumando, né, tudo. Não toma banho, não escova os dentes, usando roupa suja e assim por diante. A pessoa fica extremamente desleixada, tá, pessoal? Desleixada mesmo, tá? Do nada. Isso também é um dos sinais de feitiçaria também, tá, gente? Também, tá? A pessoa ficar totalmente desleixada, totalmente mesmo, assim, sabe? Sem, tá? E tipo assim, a pessoa não é dependente de droga, não é alcoólatra, não é nada disso. Ela não tem vícios que deixa ela assim, tá? Mas mesmo assim, do nada. Óbvio, repetindo, pode a pessoa ter problema de depressão, tá? Se o tratamento não resolve, é espiritual. Daí pode ser feitiçaria, tá, gente? Outro fica doente, vai no médico, faz exames e nada consta. Tá, quer dizer isso, tá? Eu tenho uma senhora que eu me lembro que ela vivia o coração dela doendo, algo assim, tudo, que dava a entender que ela estava com problema no coração. Ela ia no médico, o médico mandava fazer exame. Fazia exame, não dava nada. Ela fez mais de um exame, até de ergométrica e tudo, tudo numa boa. Mas ela sentia mal. Mal. E ela fazia exame de novo, fazia nada. Daí falaram para ela, disseram, olha, a senhora, alguém fez trabalho para a senhora, que não é normal isso. E ela não acreditava. Daí uma familiar dela, tá, foi por conta própria, numa casa, tá, e falaram para a familiar que ela estava enfeitiçada. Tá? Ela estava doente por conta de uma vizinha que fez trabalho para ela, tá, pessoal? Então, assim, deu problema de saúde, seja qual o problema de saúde que for. Foi no médico, fez exame e não consta nada, gente, tá tudo bem ali, tá no papel ali que tá tudo bem. Mas tu não tá te sentindo bem, gente, vá ver isso aí, tá? Vai ver, tá? Esse é um dos sinais, tá? E próxima, sempre cansado, mesmo não fazendo nada. Aquele cansaço. Um cansaço assim que não tem porquê, tá? Óbvio que tem pessoas que são preguiçosas, né? Por natureza, daí tudo bem. Preguiçoso sempre se sente cansado, na verdade é preguiça, né, gente? Mas assim, a pessoa que ela é sempre ativa, tudo mais, sempre disposta, do nada ela se sente cansada, daí não é normal também, tá? Do nada. Eu digo, tem a parte clínica, tá? Se a pessoa sente muito, se sente cansada de repente, do nada,
assim, óbvio, vai no médico, né, gente? Ver se não tá com anemia, se não tá com algum outro. Tem outros problemas aí que pode também a pessoa se sentir cansada, tá? Não é só anemia, tá? Até mesmo uma coisa que eu vou falar para vocês, a leucemia, dependendo da leucemia, também, tá? Teve um rapaz que pegou leucemia, gente, ele não sabia que estava com leucemia. Do nada, ele teve um cansaço que não era normal. Daí o chefe de trabalho dele disse para ele: ô fulano, vai no médico, tá? Que esse teu cansaço não é normal. Essa fraqueza, ele estava tendo um tipo de fraqueza, não é normal. Óbvio que no caso dele foi clínico, tá, gente? Foi clínico, ele foi no médico, fez os exames, constatou que ele estava com leucemia, tá? Então é bom ir no médico, tá, gente? Cansaço assim do nada, e ainda mais excessivo, não é normal, tá? Mas agora foi no médico, fez todos os exames lá para ver como é que tá. Tá tudo ok, não tem nada. Daí, isso aí não é clínico, é espiritual mesmo, tá, gente? É um dos sinais também, tá? Tem sempre sonhos, pesadelos, tá? Quando a pessoa começa a ter sonhos ruins, assim, sonhos de morte, de assalto, sequestro, sonhos de até vendo pessoas fazendo feitiçaria, mexendo com feitiçaria, com magia e tudo. Cemitério, tá? Sonhar com cemitério também, tá, pessoal? Sonhar com imagens de entidades também, tudo, tá? Assim, sonhar com cobra também, tá? Dependendo conforme o comportamento da cobra ali, se ela quer se avançar em ti, algo assim do gênero, tudo. Ou até mesmo sonhar assim com uma pessoa no sonho te dando um aviso de feitiço, tal, tá? Assim, é sinal que estão fazendo feitiçaria, tá? Sonho assim é a coisa mais certa que tem, tá? Assim, sempre observe os sonhos que tem para depois ver o que que é, tá, gente? É bem isso mesmo, tá? É um dos sinais. E pesadelos, né? Também, tá? Depressão, do nada, faz tratamento, mas o tratamento não dá efeito. Quando o tratamento com remédios, tratamento, né, para depressão não tá dando efeito, a pessoa continua com depressão, pessoal, é espiritual daí, tá? Alguém fez trabalho, tá? E é bom ver isso, tá? Daí, tá? Agressividade, a pessoa tá agressiva de repente, quer brigar com as pessoas, até briga corporal, tá? Além de verbal. Do nada, a pessoa nunca foi assim, do nada a pessoa tá assim. Não é normal isso, gente, tá? Esse é um dos sinais também, tá? Sensação de que tem alguém perseguindo ou junto, mas não vê ninguém e sente uma energia pesada, sente que tem algo de ruim por perto. Esse é um dos sinais, tá? O que que é isso, tá? Quando acontece isso? É o espírito que foi mandado pelo feitiço, tá? Ali que tá ali com a pessoa, tá? E a pessoa tá sentindo a presença daquele espírito, tá? Que não é muito boa, tá? Daí a pessoa fica, ai, parece que tem alguém. E às vezes a pessoa tá andando até na rua, parece que tem uma pessoa caminhando atrás dela. A pessoa até olha para trás assim, não é ninguém.
mas ela tinha certeza que tinha alguém atrás dela, tá? Esse é um dos sinais, tá, gente? Quando sente isso, é bom ver, tá? Óbvio que às vezes, tem vezes que não é feitiçaria, é um espírito perdido, vagante, tá? Daí, no caso, é bom rezar, ir na igreja, tá? Acender lá uma vela e tudo pra acabar com isso, tá? Mas se é feitiçaria, vai num lugar de confiança, tá? A família se desentende por nada. Sabe aquela família que tá tudo bem, tudo numa boa? Uma família harmoniosa, equilibrada, tudo tá tudo bem. E do nada tudo começa a explodir ali. Tipo assim, o casal começa a brigar, tal, aquela coisa toda, o marido que era um ótimo marido e tudo, começa a vir tarde em casa, tem outra já, sim, do nada, aquela coisa toda, o filho lá se torna dependente químico, a filha também tá meio assim, as coisas viram de cabeça para baixo naquela família, do nada. Gente, com certeza isso é feitiçaria, porque não é normal, pessoal, tá? Alguém, uma pessoa que tem muita inveja daquela família, ou alguém, até muitas vezes até o próprio homem, né, o marido ali, o pai de família, teve um caso, tá? Uma amante, deu um fora na amante, a amante manda fazer trabalho, tá? Para estragar com a vida dele, tá? Só que daí estraga com a vida de todos da família, né, gente? Tá? Dos filhos e da esposa, que não tem nada a ver com o que ele fez, né, pessoal? Eu acho engraçado, né? Tem pessoas que mandam fazer esses feitiços aí, elas não param para pensar, né, pessoal? Fazem assim, ó, por instinto, agem por instinto, tá, gente? Tá? Na verdade, elas não raciocinam, não ficam pensando, bah, mas se eu fizer para ele para estragar toda a vida da, eu vou prejudicar a filha, vou prejudicar a esposa. Não pensam nisso, tá? E por que que se envolve com um homem casado, meu amor? Tá? Se dá o respeito, tá bem. E ataques astrais também é um sinal de feitiçaria, tá? O que é ataque astral? A pessoa tá dormindo e vem um espírito atormentar ela, tá? Tem de várias formas. O espírito pode agredir ela durante a hora que ela tá dormindo, pode abusar dela, dependendo, tá? Se é um súcubo, íncubo, tá? Que foi, né? Várias coisas, tá? E assim, quando a pessoa é agredida, uma coisa que acontece mesmo de verdade, tá? Tem casos que a pessoa aparece com marca de arranhão, do nada, tá? Eu sei de uma menina que ela tem a mediunidade bem aflorada, que durante o sono dela, ela tava dormindo na cama, mas ela, em espírito, ela tava na casa, assim, e ela viu um espírito, uma outra menina com um machado caminhando dentro da casa, tá? E daí, na hora que essa que tava com o machado foi no quarto dessa menina, essa menina tá no quarto dela assim, ela tipo deu uma machada e a menina acordou na hora, tá? Essa menina, ela viu, depois ela deu uma olhada assim, né, que parecia tão real aquilo, ela ficou com a marca como se estivesse acertado.
Óbvio que não apareceu sangue nem nada, mas ficou uma marca de que alguém atacou ela, tá? Acontece, a pessoa fica marcada depois, gente. Tá? Por incrível. Arranhão, tá? E roxo, do nada, como se alguém tivesse apertado ou soqueado, algo assim, tá? Tem esses ataques, tá, pessoal? Não é muito comum assim, tá, gente? Acontecer isso. Isso aí dificilmente acontece, mas tem vezes que acontece. A pessoa vai ter que ver daí o que está acontecendo urgente, pessoal, tá? Não pode deixar, tá? E próximo. A pessoa se machuca várias vezes seguidas, do nada. Tropeça do chão do nada, cai da escada. Essa de cair da escada eu já ouvi falar que a pessoa, quando é feitiçaria, tá? A pessoa sente alguém atrás dela que empurra ela da escada lá para baixo. E acontece, pessoal, tá? Até na rua mesmo já tem pessoas que, tipo, eu senti que alguém me empurrou, mas não tinha ninguém. Ela não viu ninguém, mas ela sentiu alguém tocando e empurrando ela e a pessoa se machuca feio mesmo, tipo, cair para se machucar, até quebrar aqui, pulso, quebrar a perna, tudo isso aí, tá, gente? E volta e meia acontece isso com a pessoa, tá? Até acidente de carro. Do nada, tá? Uma coisa que eu vou falar sobre carro. Quando dirige, tá? Se alguém faz uma feitiçaria, né? Quando é, no caso, obsessor de morte, tá? Espírito da morte, tá? Que é pra pessoa morrer até mesmo. E a pessoa dirige carro. Se vê que volta e meia tem carro se atravessando do nada, gente, do nada, sim. Tipo assim, bah, mas hoje tiraram pra, né, se atravessar na minha frente, bater, sei lá. Sabe, aquela coisa que tá muito, né, repetido assim. Comigo já aconteceu isso, tá? Eu assim, mas que é isso? Parece que as pessoas querem fechar em mim. E não é, as pessoas não fazem até de propósito. É a energia que tá ali que faz com que isso aconteça, tá, pessoal? Daí tem que ver que tá havendo, tá, gente? Bicho de estimação, cachorro, gato, tá? Fica doente, do nada. Tá? E às vezes tem casos que o bicho até morre, tá? Vai no veterinário, trata tudo e não adianta, o bicho fica doente, tá? Isso aí é um sinal de feitiçaria, que tem vezes que é feito para a pessoa, mas pega no animal, tá? Acontece e acontece muito, gente. Tá? Isso aí acontece muito, tá? Então tem que ficar de olho, tá, gente? E assim demanda, né? Tipo, olho grande também. Às vezes, em vez de pegar no dono, pega no bicho também, tá, pessoal? Então, cuide bem dos seus bichinhos, tá? E essa outra aí que é muito comum, que tem vezes que o feitiço não pega na própria pessoa que é para pegar, pega na outra que tá próximo, tá? Tem aquele ditado, a corda arrebenta pelo lado mais fraco, né? E isso é verdade, né, pessoal? Tá? Tem vezes que pega na outra pessoa. O mais comum é alguém fazer feitiçaria para, no caso, a mulher, né? No caso, se a mulher tem filho, em vez de pegar nela, pega no filho dela. Ou faz para o homem, no caso, em vez de pegar nele, pega no filho dele, tá? Ou às vezes pode fazer para o homem, no caso, se o homem é casado, né? Pega na esposa. E vice-versa, tá, pessoal? Isso aí acontece muito, é muito comum,
tá? Se a pessoa ela é bem protegida espiritualmente, é uma pessoa que ela tá sempre em dia com a espiritualidade dela, gente, é muito difícil de um feitiço pegar nela, tá? Muito difícil mesmo, tá? Daí o que acontece? O espírito vê que naquela pessoa não dá para chegar porque ela tá com os protetores espirituais ali com ela, que a aura dela tá tão, né, iluminada e tudo, que aquele obsessor, espírito trevoso até, ele vê que ele não vai conseguir. Ele vai, quem tá próximo dela que, né, não tá em dia com a espiritualidade. Acontece muito no caso assim, a mãe ou pai pegar em criança ou adolescente, tá, gente? Que são mais vulneráveis, tá? Desiste de todos os projetos. A pessoa tem projetos e tudo, tá lá, pá, pá. De repente a pessoa desiste do nada dos projetos, desiste de continuar de fazer aquilo que ela estava fazendo, que ela estava tão empolgada também, tá? Do nada. Esse é um dos sinais. E o último, né, gente? Eu não imaginava que esse vídeo aí ia dar um baita de um tempão, tá? A pessoa tá com medo de alguma coisa, ela sente um medo assim de algo, ela não sabe do que. Medo. O que é isso? É aquele espírito que foi mandado pelo trabalho de feitiçaria que tá botando esse medo nela, tá? Esse é um dos sinais, tá? E é um dos mais comuns até, tá, gente? Da feitiçaria, tá, pessoal? E outra coisa, tem vezes que, dependendo, daí no caso é a magia negra mesmo, né? A magia, né? Que a pessoa fica doente, pode pegar um câncer e o câncer se espalhar e não adianta fazer quimio. A pessoa faz quimio, faz tudo e não adianta a pessoa em... Eu já vi isso aí, acontece, tá, gente? Tipo, a pessoa dura no máximo 2 meses, tá? Porque teve alguém que, né, mandou fazer lá um trabalho bem assim, pra pessoa morrer mesmo, tá? Infelizmente acontece, tá, gente? Daí, tá? Tem casos que as pessoas chegam a óbito, né? Então é isso, pessoal. Agradeço muito vocês, tá? Por assistirem o meu canal, tá, gente? Tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Um beijo enorme. Tchau.